Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então vamos iniciar essa 7ª aula do curso de Fundações do ano de 2014. Nós já vimos aqui a primeira aula, que foi uma introdução, e se falou nos tipos de recalque e ruptura. Especificamos o que é um bom projeto e dissemos naquela aula que boa fundação é aquela que fica num SPT acima de 20 golpes, melhor ainda acima de 30. Não quer dizer que não tenha exceções. Em areias, em alguns lugares, pode ficar com SPT abaixo disso aí, mas precisa de experiência local. Porque um erro relativamente não grave, a sua obra começa a rachar com 8 anos. Se o erro da sondagem de projeto for grave, com 3 anos ela trinca demais ou desaba. Portanto, lembre-se que na área de fundações os fenômenos são lentos, diferente dos problemas de estruturas. Mas lembre-se também que o Brasil constrói bem, então não apavora não que as nossas obras são boas. Depois, na segunda aula, falamos em recalque sobre a ótica do solo. E lá foi dito que toda obra recalca. Normalmente,
recalca o tanto que a estrutura pode suportar. Porque, por sorte nossa, toda estrutura suporta um certo recalque. Então, a recomendação é bater nível, pode começar com nível de mangueira, para cada laje e deixar isso o mais tempo possível. Se depois que habitar, se puder bater o nível, ainda é bom. Para saber qual é o recalque absoluto ou total naquela data. Ou seja, quanto é que a obra recalcou ou afundou no solo. Por recalque imediato, ou seja, saída de gases, compressão de sujeira. Daí as fundações ser quase tão importante um bom projeto, o capricho. Sujeira na ponta de fundações é muito ruim. Etc. Recalque por saída d'água, que é o recalque por adensamento, recalque por colapso, etc. Na terceira aula falamos ainda um pouco sobre recalques, sobre o ponto de vista do solo, e agora olhando para a estrutura. E eu quero de novo insistir que o recalque diferencial, que é o famoso lobo mau das fundações, ele é ruim mesmo, mas não é o pior. O principal indicador de um problema sério é o recalque. Alguém, por favor? Distorcional. O que é o recalque distorcional? A rigidez da estrutura. E é uma relação entre diferencial pelo comprimento da peça. Isso significa dizer que, como o comprimento está no denominador, quanto mais longa, mais amigável. Quanto mais curta, mais perigosa. Ela tolera menos recalque diferencial. Portanto, se te perguntar um dia, doutor, a minha obra está com recalque diferencial de 7 centímetros, vai cair? Recalque diferencial entre 2 pontos? Não sei. Depende da rigidez da estrutura, depende do comprimento das peças. Uma estrutura isostática suporta um recalque absoluto, grande, mas a obra fica toda torta. Muito bem. Na quarta aula iniciamos uma introdução, e na quinta também, sobre tubulões. Definimos na quarta aula quais são os principais tipos de fundações, nomeando principalmente as rasas, as profundas, as tipo hélices, as injetadas e as flutuantes. As rasas é aquela 2 ou 3 condições para ser rasa. Alguém? Quando é que a fundação é rasa? Não transmite carga por atrito lateral. Segunda. Profundidade, menor do que 1,5 o menor lado da base ou diâmetro. E a terceira condição, até 3 metros. Alguém me é capaz de responder por que fundação superficial não transfere carga por atrito lateral? Porque a cunha de ruptura não passa pelo fuste, porque é rasa. Isso é uma relação entre profundidade e largura da sapata e a rigidez do solo. Então, a trinca passa fora. Se ela passa fora, não tem cisalhamento. Muito bem, começamos então a introduzir um dos tipos de fundações, muito boa, se não a melhor delas quando é possível, que é tubulões a céu aberto. A condição é ter coesão para não matar ninguém. Ser uma profundidade de até 40 metros para poder escavar, também muito bem. Terceira, ter um solo coesivo. Uma argila, pode ser até arenosa, um silt arenoso, mas tem que ter uma certa consistência. Por que ela é a melhor delas? Porque um tubulão só pode pegar cargas de... O mais pesado que eu fiz até hoje foram 6.000 toneladas em um único tubulão. Como eu disse, eu executei mais de 50.000 tubulões, e eu pessoalmente disse em 12.000. Se você um dia tiver um problema com seu fiscal de segurança,
desça ele num tubulão de 3 metros, primeiro num terreno coesivo, para ele ver que ver a geologia e tocar na geologia é maravilhoso. Se ele se sentiu bem para ver que não tem nenhum ministério, estou aqui, olha, disse em 12 mil tubulões. Morre muito menos gente em tubulão do que caindo de andame, tomando choque elétrico, etc. Se ele se sentiu bem para ele entender, desce ele num tubulão de 10 metros, que não tem a menor diferença. Ainda assim, o melhor é descer numa base de 3 metros, que ele vai ver um salão maravilhoso lá embaixo. É lógico que não pode ter água, não deve ter um solo fino. Muito bem. Então, nós vamos começar mostrando, eu já falei nisso lá quando falei em fundações profundas, por que que os tubulões, apesar de transferir carga por atrito lateral, a gente despreza o atrito lateral. Numa fundação profunda, então, vamos dar uma analisada em... Isso está no meu livro, no capítulo 9. Mas quase todos os livros de fundações têm tudo isso daqui. Não tem nenhum problema nenhum. Então, 9.1, na realidade não é 9.1, porque nós já fizemos a introdução dos tubulões quanto a maneira de escavar, as condições, etc. Se é mecânica ou não. 9.3, transferência de carga. Ponto 3. Isso. Fundações nada mais é do que um transferidor de cargas. O solo, depois de alguns bilhões de anos, a Terra toda, está em processo de decomposição geológica. O que era rocha no passado, hoje virou pó. Isso tende a piorar com o tempo. Portanto, não se coloca uma obra normalmente sobre o solo a 0 metros, a menos que a 1, 2, 3 metros tenha camada muito dura. Quando é que uma camada é dura, competente ou resistente? SPT acima de 20, 30. A não ser nesse caso, fundação profunda. Nesse terceiro milênio, 40 metros já é quase que corriqueiro. Bom mesmo é a fundação até 15 metros. Muito bem. Então, a função dela é transferir carga. Ou seja, a carga do pilar que está aqui, olha, a carga do pilar tem que ser menor do que a resistência total do solo. Então, se eu tenho 200 toneladas aqui, eu preciso ter um solo que me dá 200 toneladas. Ora, a resistência do solo é sabida, que nós costumamos somar, até erroneamente, a resistência lateral, mais a resistência de ponta. Estou somando banana com laranja, mas até hoje se faz esse mix, uma vitamina de banana com laranja. Então, parte dessa carga é passada pelo fuste. Então, olha aqui, ó. Eu estou segurando esse pilarzinho de 10 gramas somente por atrito lateral. Tá certo? Mas também posso suportar uma parte ou totalmente por resistência de ponta. Daí a fórmula tradicional. Lembram-se que quando essa fundação é escavada, eu não posso considerar essa resistência de ponta integralmente, por causa de sujeira. Nós já tivemos caso aqui em Brasília de estacas escavadas,
porque ainda não existe uma ferramenta que limpa o fundo. Daí a grande vantagem do tubulão, porque sempre tem que descer alguém, ou para limpar, ou para fiscalizar, ou para abrir a base. Então o tubulão fica limpinho na base. Eu não perco esses 20%. Mas já tivemos casos de estaca escavada aqui, que ficou 50 centímetros de terra fofa. Ninguém desceu e não era possível, porque era debaixo d'água. Fizeram estaca escavada com lama. O prédio de 23 andares quebrou no centro. Por sorte, o problema estava na caixa de escada e elevadores, que tinha lá 700 toneladas. Ele quebrou para dentro, senão ele teria caído, teria estragado muitos prédios do complexo todo. Então, tome cuidado com a execução. Como aqui fica uma sujeira na ponta, é prudente, na resistência de ponta, só considerar 20% da resistência total. Ou seja, nas estacas escavadas, que são Strauss, escavada mecanicamente com trado, estaca raiz, estaca hélice, deixam sujeira na ponta. Portanto, a resistência de ponta, no máximo de 20%. Ou seja, a previsão é que 80% da carga passe por atrito lateral, né? Normalmente eu tenho assim, olha, atrito e ponta. É uma pena, porque a ponta normalmente está em terreno melhor do que o atrito lateral. Mas, como tem problema de sujeira, precisa tomar um certo cuidado. Ou seja, se eu estiver calculando uma fundação, cuidado que isso daqui, olha, é a resistência total, não é 20% dessa. Se eu estiver calculando uma fundação, por vários métodos teóricos ou semi-empíricos, nós vamos ver já, calculei a resistência lateral, 80 toneladas, vamos supor, mais resistência de ponta, 120, me daria uma resistência total de 200 toneladas. Só que, se isso for uma dessas estacas, hélice, ou escavada rotativa, ou Strauss, etc., não vou poder considerar esse valor full, cheio. Então, por essa condição, a resistência de ponta, prudentemente, tem que ser 0,20 da resistência total, que deu 200 toneladas. Portanto, eu só posso usar 40 toneladas. Portanto, a minha resistência total será as 80 de atrito, mais 40 de ponta, que vai dar 120 toneladas. Ou seja, se eu tivesse esse pilar aí, para pegar 200 toneladas, eu teria que fazer 2 estacas, e não uma só. Porque é uma estaca do grupo escavada. Aí, a sugestão é uma estaca aqui, outra estaca ali, fazer um bloco, chamado bloco de coroamento, para 2 estacas, para evitar recalques ou eventual colapso do solo ou da infraestrutura. Muito bem. Só que, nas fundações que têm base, esse efeito da base puxa para si uma responsabilidade maior. Então, uma estaca que tem ponta ou base, mas sem ser alargada, mesmo a estaca do tipo Frank, que faz uma cebola, ela puxa para a base
uma responsabilidade maior. Então, aquela carga de 200 toneladas acaba descendo para a base. Primeiro fato. Segundo, se eu fizer uma prova de carga na fundação, hoje em dia, graças a Deus, é obrigado a se fazer mais de uma prova de carga, dependendo, aliás, do número de fundações. Para cada 100 fundações, eu tenho que fazer obrigatoriamente uma prova de carga. Meus prezados alunos, hoje, engenheiro amanhã, se você fizer um projeto de fundações, escreva no seu projeto. A responsabilidade técnica cheia, plena, minha, vai depender do resultado da prova de carga. Então, só assine ou assuma a responsabilidade técnica de uma obra se eles fizerem uma prova de carga para cada 100 estacas. Senão, essa obra pode dar um problema. E por que frisar isso no projeto? Porque isso é uma novidade, isso é ótimo para nós. Não é? Muito bem. Uma outra coisa importante. A prova de carga, se possível, na primeira estaca. Porque se der um problema, se daquelas 200 toneladas você puder só colocar 120, corrige o projeto. Tanto é que o coeficiente de segurança pode baixar. Porque você viu o problema antes e corrigiu. Uma outra observação, isso era uma observação profissional. Por gentileza, numere ela, depois transcreva. Acho que é a observação profissional número 9, se não me engano. Depois transcreve para o elenco. 11. Então, mais uma. OPI número 12. É a próxima. Da mesma forma, exija no seu projeto controle tecnológico do concreto, porque é muito raro, mas de vez em quando, o concreto da fundação rompe. Controle tecnológico do concreto, feito por laboratório independente da concreteira. O resultado da... Não precisa anotar isso. O resultado da concreteira é muito importante, só que não tem fé pública. Judicialmente, ela não tem base para discussão. Então, resultado de corpo de prova da concreteira não tem sustentação jurídica. Portanto, peça para um laboratório independente fazer. E, por experiência, escreva no projeto, até 40 dias depois da última fundação. Por quê? Já me aconteceu como consultor de obras com problemas, aliás, graves. Alguém emitia um relatório falso. Portanto, estipula o prazo, porque você vai ter resistência máxima de 28 dias. Com 40 dias, é tempo hábil para você receber os laudos de ruptura de concreto, para evitar uma pressão sobre um laboratório para te dar um relatório gratuito. Portanto, 40 dias é um tempo hábil. E olha, já tivemos isso em base de torres de geração eólica de energia. A pá dessa torre tinha 100 metros, 100 metros, só a pá dessa torre,
100 metros é um prédio de 30 andares. Agora você imagina as fundações, a pressão que ela sofre. Houve um erro na concretagem, deu um problema. Demoraram a pedir esses elementos, o responsável disse, olha, 3 meses depois eu não posso receber esse laudo, porque o concreto está na cara que está com problema. Né? Então, daí um prazo de 40 dias, no projeto. Muito bem. Então, todas as obras... Tem alguém que não sabe o que é prova de carga em fundações ou em estruturas? Não sabe? Muito bem. Prova de carga é um teste estático, porque existe prova de carga dinâmica. A estática é muito melhor. Ela prescreve o seguinte, é como colocar um paciente na esteira. Coloque, eu vou testando ele para ver se ele tem alguma isquemia, etc., entendeu? Então, se tem uma estaca projetada para 200 toneladas, eu faço uma estaca, outras 2 eu faço um tirante para reagir, coloque em cima dessa estaca um macaco hidráulico com capacidade de pelo menos o dobro, 400 toneladas, e instrumento essa estaca com extensômetros. Melhor ao mecânico se usarem extensômetros eletrônicos na sua obra, transdutores de deformação, que é um conselho, aceite. Existe um equipamento eletrônico que mede deformação com precisão muito grande, mas confira com extensômetro mecânico. Instrumentação eletrônica costuma ter problema de aferição, então vai dar problema. Pode deixar fazer, mas tem 1 ou 2 extensômetros, reloginho comparador mecânico. Muito bem, eu vou aplicar 400 toneladas nessa estaca. O ideal seria levar ela à ruptura, até ela romper. Muito raramente cisalha, é o solo. O solo, por ser mais fraco, ela entra no chão. Ela vence, ela mobiliza todas essas 2 resistências. Se isso tem um coeficiente de segurança 2, na realidade isso aqui deve romper com 160, essa deve romper com 240. Quando é prova de carga, coeficiente de segurança 2. Então, nessa obra que está aqui, que eu estou pisando nela, são tubulões de 14 metros. Esse pilar maior que está ali, recebe 640 toneladas. Para romper esse tubulão, que eu acho que não seria possível, seria preciso de 1.280 toneladas. É o dobro. Ainda assim, erro de sondagem, saturação, com todo esse dobro de segurança, recalca, e eventualmente o recalque distorcional fica muito grande e vai fazer desabar a obra. Qual é o recalque distorcional? Você lembra, Fernanda, que derruba uma obra 1 para 800, 1 para 100. Quanto menor o denominador, pior. 1 para 800 toda obra tem. Né? Se fizer um exame de sangue aqui, todo mundo tem bactérias, tem câncer, 1 para 800 não mata ninguém. Falei controlado, etc. 1 para 100, mata. Se esses vírus forem mais fortes do que o sistema imunológico, mata. Então, eu vou colocar uma vigona de aço e amarrar ela aqui com tirantes ou com 2 fundações, qualquer processo que não fique muito caro. Pronto, montado o esquema, ferido, vou começar a fazer a carga. A mesma coisa eu faço em estrutura. Né? Eu faço frequentemente prova de carga em viga, em laje. Só que, até uns anos atrás, se carregava
essa estrutura lentamente com um saco de areia, cimento ou brita, mas dava uma mão de obra danada. Eu acho que lá em 1970 e qualquer coisa, você não tinha nascido ainda, eu fui contratado para fazer prova de carga na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E era 1 tonelada por metro quadrado. Então eu tinha que botar um monte de areia que chegava no teto. Bolei um sistema que é muito usado hoje, que é uma piscina d'água. É uma maravilha. A gente monta uma piscina na laje, instrumenta ela embaixo com extensômetro, vai carregando até o ponto que ela sai do regime elástico. Ou seja, eu carrego uma laje, uma viga e descarrego. Ela volta a zero. Carrego um pouquinho mais, descarrego, volta a zero. É como um exame de esteira. Eu vou descarregando, carregando e tal. Chega no ponto que ela não volta a zero, esse é o ponto que ela sai do estado elástico para o plástico, e é bom ficar dentro do estado elástico linear, né? As fundações é mais ou menos assim. Então, se eu quero testar uma estaca para 200 toneladas, eu vou de 20% em 20%, 40%, 80% e tal, até, se possível, romper, que seria ideal, ela afundar no chão, ou o dobro. Então, aplica uma carga de 40 toneladas e leia a estaca desceu para cá, olha. Vou para 80, dou um tempinho, ela desceu para cá, porque é uma prova chamada lenta, para dar tempo da água sair. Se a água não sair, a estaca não entra. Mas não é suficientemente lenta para tirar toda a água. De repente, eu não consigo subir mais a carga no macaco. Ou a bomba elétrica injeta óleo, mas não aumenta a reação. Ou na mão, ele desce de repente. Essa daqui é a carga física de ruptura. Carga de ruptura. Se eu fizer prova de carga, no projeto, 50%. Vamos supor que rompeu com 320, eu posso usar 160. Aí eu aviso o meu cliente, olha, essa fundação que estava prevista para 200, no máximo, 160. Isso não é demérito nenhum. Ou eu mexo num projeto, ou aumento o número de fundações. Muito bem. Só que, nos tubulões, como o tubulão tem base, a base automaticamente, por efeito de chapa, puxa a carga para si. De tal forma que, se eu fizer um tubulão e tiro a base, ou coloco isopor, ou um saco de plástico aqui antes de fazer a base, de tal forma que não tem reação de base, não tem resistência, a gente vai verificar que a gente vai carregando devagar esse tubulão, só o fuste, só o corpo dele, e de repente, ele rompe. Por efeito de cisalhamento aqui, ele rompe mais rapidamente. Em geral, no Brasil, e quase que no mundo inteiro, quando eu atinjo aqui um recalque, esse fuste entra no chão, de 10 a 20 milímetros, trinca aqui, e eu mobilizo toda a resistência por atrito lateral de 10 a 20 milímetros, que seria, vamos supor, essas 80 toneladas. Se agora eu fizer só a base concretada e aqui dentro colocar um perfil de aço para ficar no ar,
quero saber como é que a base se comporta, só a base. Ela vai resistir, vai romper com muito mais deformação. Em geral, a ruptura acontece entre 10 a 30% do diâmetro da base. Um tubulão muito pequeno tem uma base de 1 metro. Então eu vou gastar 100 milímetros, no mínimo, para romper. Então, o fuste já rompeu com 10 ou 20. A base ainda está recebendo carga. Então, por isso, essa soma não é uma soma legal de se fazer. Por isso, apesar de que o tubulão ajuda com atrito lateral, mas quando der um problema, se der um recalque de 10 milímetros ou 20, eu perco aquela ajuda. Então eu estou chamando para me ajudar um fulano chamado atrito que, se forçar, ele pula fora. Se trincar, ele pula fora. Se der um recalque de mais de 10, 20 minutos, eu não vou ter mais atrito lateral. Vem todo para a base. Por isso, no tubulão, se despreza uma contribuição por atrito lateral. Porque num dia de problema, um erro de sondagem, saturação, excesso de chuva, ou escavação do lado de um tubulão, eu perco o atrito lateral. Alguém é capaz, você é capaz de me explicar por que eu não considero atrito lateral em tubulões? Qual é seu nome? Tiago. Tiago. Por que, Tiago? Porque a base puxa toda a carga. Toda não, mas a grande maioria. Por que eu não somo laranja com banana? Alguém é capaz? Aqui é proibido ficar calado, lembram-se? Oi? Não, às vezes é grande. Por que é que eu não somo laranja com banana? Ou seja, no tubulão, eu desprezo essa contribuição por atrito. Olha aqui, deu 80 toneladas. No tubulão podia ser aqui umas 200 toneladas. Mas eu desconsidero essas 80 do atrito lateral. Por quê? Por isso, porque com 10 milímetros ou 20, o atrito lateral trinca ali em volta e ele para de funcionar. Eu mobilizo toda a resistência possível com 10 ou 20 milímetros. Eu acho que vale no mundo inteiro. E a ponta, para mim chegar na capacidade da ponta, eu tenho que afundar esse tubulão com pelo menos, sei lá, uns 20, 30 centímetros, ou seja, 200 ou 300 milímetros. O tubulão ainda está funcionando na base e o fuste já saiu. Portanto, eu sei que eu estou com essa segurança, mas eu agradeço. Falar, o atrito, você fica aí, mas eu vou confiar no pessoal da base. Entenderam? É a primeira razão. A segunda razão é que se demorar a concretar esse tubulão, a recomendação é, se o concreto não chegar com menos de 2 dias, esse solo fica amolecido, etc. Ninguém sabe bem ainda, é um tema de pesquisa muito importante, mas é bom desprezar o atrito lateral, deixar só na base. E se chover, desça na base e manda limpar, porque afofa a base. É a segunda razão. Se demorar a concretagem, a aderência entre o solo e o fuste pode ser considerada 0. Por isso, então, por mais essa razão, eu não levo em conta o que eu ganhei no atrito lateral. E uma terceira razão é que
Se eu estiver escavando um tubulão em solos coesivos, que é a grande maioria, porque em areia, se não revestir, ele vai te matar, ele fecha, em argilas e siltes, numa época úmida ou de chuva, essa água que está aqui, essa molécula d'água, vem para o tubulão, porque aqui ela está sob a ação da gravidade e o peso do próprio solo. Aqui é a pressão atmosférica. Então ela espirra para dentro do tubulão. E na componente da resistência ao cisalhamento, na coesão, quando satura, o que eu perco? Muito importante, sucção, que é um contribuinte importante. Então, se demorar numa época de chuva, eu perco resistência aqui, olha, que é a coesão que está diretamente ligada à tensão cisalhante. Você que me respondeu, qual é seu nome? Ivan. Por que eu desenhei, Ivan, por que eu desenhei a tensão cisalhante na vertical? Porque é o atrito gerado entre o fuste e o solo. Volta um pouco atrás. Define tensão cisalhante. É aquela... Paralela ao... Ela é... Paralela Paralela à aplicação da força. Paralela à superfície de ruptura. E numa fundação no fuste, rompe na vertical. A tensão normal, que sempre vem com ela, está aqui, olha, que é um empuxo. Tá bom? Então, se eu perco coesão, eu perco grande parte da tensão cisalhante, lei de Coulomb, lembra? Então, eu vou perder. Por essas três razões, de coração partido, eu agradeço a contribuição de toda a boa vontade do atrito lateral. Três razões. Lembra quais são? Qual é seu nome? Maurício. Maurício. Primeiro, Atrito lateral. por que eu jogo fora o atrito lateral? Ixi. Pode ajudar o Maurício. Não, deixa ele virar aí. Puxa, se você tivesse mais dois amigos assim... Nenhuma, Maurício. Aproveita mais a aula. Você é capaz de me dizer? Qual é o seu nome? Pedro. O seu ajudante aqui está danado. Parece aquela história do delegado aqui na época da Copa que pegou um vagabundo. Dois, sentado no banco. Perguntou para o primeiro, Maurício, o que você faz? Não, doutor, eu não faço nada, eu sou meio folgadão. Aí perguntou o amigo, o que você faz, né? Não, eu ajudo o Maurício. Vamos lá. É a base? Por que eu desprezo o atrito lateral em tubulões? Três causas. Uma é por causa da base. Que já... O que a base faz? Não consigo te falar. Sim. E a segunda? Tá bom. Presta atenção. Alguém é capaz de fazer isso sem ler? Então vamos lá. A primeira é porque o atrito lateral rompe com recalque pequenininho. Então, de 10 a 20 milímetros, eu perco o atrito lateral. Por isso, eu prefiro agradecer ele. Segunda razão, se o concreto demorar, esse solo do fuste, ou se umedecer, eu perco resistência no fuste. Por isso, eu jogo fora. E a terceira razão, que normalmente eu escavo tubulão em solos coesivos, argila e silt, que é o que tem sustentação. Se for úmido, e se demorar, e se chover, essa água vem para cá e amolece uma interfacezinha aqui, forma um cakezinho fraco. Alguém ficou com dúvida? Não. A última. Se eu estiver escavando em solos coesivos, que geralmente são úmidos, ou saturados, ou se chover, essa água caminha para a parede do fuste. Tira a resistência.
É possível que exista um fenômeno chamado tixotrópico, que se eu deixar a argila quietinha lá, daqui 6 meses recupera a resistência. Mas ninguém sabe quanto. Então, é um risco. Bom? Muito bem, então está aqui explicadas as 3 principais causas. A primeira é que uma rompe com 20 milímetros, o outro rompe com 200. Então, estou somando banana com laranja. Segunda, se demorar a concretar, esse solo ou contrai ou amolece. Então, 2 dias depois, não é bom confiar nessa resistência. E a mesma coisa por água. Umedece, eu perco a coesão, que é um dos fatores importantes de um solo coesivo. Alguma dúvida até aqui? Não. Geralmente não são encamisados. Em 1000 tubulões, 1, 2 encamisado. O encamisamento significa dizer, olha, situação crítica. Eu tive que levar você para UTI e entubar. De 1000 pacientes, eu levo 1 para UTI. Água, solo mole, que pode estar fechando, um pouco de areia que fecha também. Às vezes é só uma camada, eu passo e continuo sem camisa. Camisa não é bom sinal. Pode ter só um anel num certo trecho. Entendeu? E se é possível, eu particularmente tive muita experiência com isso, mas saiba, se precisar de proteger com manilha de concreto ou cambota de aço ou até de madeira, é sinal de que tem solo mole atravessando e você faz isso para garantir a sua segurança. Não é tão bom. É possível. Eu te levo para a UTI, você recupera, eu te tiro de lá. Mas sua chance de sobrevida cai muito. Alguma outra dúvida? E uma sugestão. Olhando para um tubulão de cima, antes de descer nele, se for encamisado, verifica se ele já não saiu do prumo. É sinal de que o empuxo está muito grande. Solo mole, empurra a camisa. Cuidado. Ele pode fechar depois que você passar por ela. Tá bom? Olhou, viu os tubos. Tubo mal colocado é comum. Mas se ele estiver muito deslocado, toma cuidado. Tá bom? Oi? É. Se você tem muita experiência, pode dar uma olhada para ver o que aconteceu. Mas aí tem que escavar muito rapidamente, porque isso, com o tempo, ele fecha. Tá? Já não é recomendável para primeira experiência local. Quando você constrói muito uma região problemática, você já sabe que ali tem câncer de pâncreas, você pode morrer. Tá? Então toma cuidado. Muda, faz taca hélice, estaca pré-moldada, que é uma das fundações mais seguras, cravar a estaca. Muito bem, agora vamos então começar o que interessa mesmo. Projeto. Cálculo do fuste do tubulão. Então, os senhores receberão um projeto e o primeiro passo, além de trazer o projeto para cá, que nós vamos explicar tudo sobre FCK, ferragem e tal, é começar a calcular o diâmetro do fuste para o seu tubulão. É facílimo. Em menos de 1 minuto, você calcula isso. Tá bom? Se você tem uma obra comum com 80, 100 tubulões, programa no Excel, mais outro minuto, calcula os 80. Muito bem.
Então, vamos supor que eu tenho a planta de carga com as linhas, né, de gabarito e eixo, de pilares e tal. Vamos supor que eu tivesse um pilar 5 para 700 toneladas. E que o perfil do solo fosse coesivo, que até 20 metros, que é uma profundidade boa para tubulão. Eu nem sei se eu já falei nessas profundidades. Não sei se alguém se lembra que até 6 metros é muito bom, muito raso. Até 14 metros dá para executar na mão, 2 por dia. Até 20 metros é possível, sem problema nenhum. Até 24 metros já é fundo. Depois disso já é muito profundo. Aqui em Brasília, o tubulão mais fundo é o da Torre, 40 metros de profundidade. Maravilhoso, sem problema nenhum, bases enormes, nunca tivemos problema lá. Né? Então, vamos supor que eu tivesse 700 toneladas. Primeira coisa, eu tenho que definir qual é o diâmetro do fuste para poder escavar na mão ou na máquina. Então, o topógrafo ou engenheiro de obra marca o centro do tubulão. Eu vou querer saber qual é o fuste, que é o diâmetro do fuste desse tubulão. Tubulão, lembra-se, a única diferença de tubulões estacas é que no tubulão desce alguém para checar ou para limpar a base, ou sem base. Já que vai descer, abre uma basezinha, nem que não precise, aumenta a extensão. Então, o que eu tenho? Eu tenho a força, vem na planta de locação em cargos, o calculista te deu a força. Em geral, não precisa aplicar coeficiente de segurança aqui. O calculista já pôs possivelmente um coeficiente de segurança no entorno de 1,4, somando a carga permanente, acidental, etc., já vem com o coeficiente de segurança. Uma situação que eu considero assim, pouco técnica e ruim, principalmente quando você vai projetar para alguns outros países, como está acontecendo agora comigo, o calculista manda carga permanente, manda separado sobrecarga, manda carga de vento, manda carga de força sísmica, mas não soma. Nós, da área de fundações, não temos nada a ver, em termos de valores, com o problema de estrutura. Quem conhece o projeto de estrutura é o calculista de estrutura. Então, ele tem que mandar a carga completa. Você tem que conversar com ele. Essa interação é fundamental, mas não calcular por ele. Portanto, a menos que ele te avise, isso já vem puro, não precisa aumentar. Eu tenho mais um dado aqui. O que eu tenho? Isso, eu sei que o tubulão tem que ser mais de 60, mas como é que eu calculo o diâmetro dele? Essa área é de concreto. O que eu tenho, o que eu posso exigir ou pedir? Resistência do concreto. Então, normalmente se compra um concreto com FCK, antigamente era 13,5, 18, melhor, é o mesmo preço. Em tubulões, o concreto é lançado lá de cima, sem vibrar e sem compactar. No máximo, você faz um funilzinho de 1 metro, põe na boca do tubulão e despeja, o caminhão de concreto vai direto lá para baixo. Não há nenhum problema. Pode ter um pouco d'água, se está escavando debaixo d'água, que é possível. Na aula passada eu já disse, com bomba nos pés, da mão ou com máquina. Também não tem problema. Se sujar o concreto que ele bate nas paredes, também não tem problema. Por quê? É um dos maiores coeficientes de segurança da engenharia. Compra o concreto de 20 MPa, só vou usar
5. Resistência do concreto de design, de projeto. Essa é admissível de projeto. Pronto, agora ficou muito fácil. Pela lei fundamental da física, uma das primeiras que liga força, compressão e área. Alguém se lembra qual é? Oi? Pressão é igual a força sobre área. No nosso caso, FCD, que é a pressão de projeto, é igual a força, carga do pilar, sobre a área do fuste, tubulão. Então, a área do fuste vai ser a força P dividido pela resistência do concreto, FCD. Compro de 20 MPa, só uso 5. Mas a área, eu não quero área, eu quero diâmetro. Então, a área do fuste é igual a πr2, mas como eu quero diâmetro, já vou logo para πd2 sobre 4. Fuste ao quadrado. Decore esse número. 3,14 dividido por 4 é 0,785. Portanto, a área do fuste vai ser igual a 0,785 vezes fuste ao quadrado. Portanto, fuste, o diâmetro do fuste vai ser raiz quadrada da carga dividido por 0,785 vezes FCD, resistência do concreto. Ficou dúvida nenhuma, né? Maurício, quanto é que é π sobre 4? 7,85. Alguém na máquina aí, por gentileza? Como não vai alterar, não é conveniente economizar para 6 MPa, porque pode flambar. Vamos manter 5 MPa. 5 MPa é igual 50 quilos por centímetro quadrado, que é igual, quem é maior, quilo por centímetro quadrado ou tonelada por metro quadrado? De blusa verde aqui. Qual é o seu nome? Wallace. Wallace. 1 quilo por centímetro quadrado é igual quantas toneladas por metro quadrado? 0,10, 100, 1. 10 vezes. O quilo por centímetro quadrado é maior do que a tonelada por metro quadrado. Na escala de grandeza, um MPa é o maior deles. São 10 quilos. Então, 5 MPa são 10 vezes, ou seja, 50 quilos por centímetro quadrado, que será, então, 500 toneladas por metro quadrado. Portanto, 0,785 vezes 500, alguém multiplica para mim, que já é uma constante, 300 e alguma coisa, né? 7 vezes 5, 35. 300 e... Confere essa conta. Alguém? Confere. Aí sim, 392,5 toneladas por metro quadrado. Portanto, todos os fustes do seu projeto morrem aqui. Carga, que você vai ter várias, dividido por 3,925
O fuste sai em metros, a carga entra em toneladas. Se for quilonewton, é só multiplicar por 10 ou dividir por 10, você tem em toneladas por metro quadrado. Toneladas por metro, toneladas é 10 vezes maior do que quilonewton. Então, 500 quilonewtons são 50 toneladas. Pronto. Calcular o fuste é uma tremenda brincadeira. Portanto, esse tubulão, exemplo para 700 toneladas, o fuste que eu preciso ter é igual 700 toneladas dividido por 392,5. Raiz disso. Alguém na máquina me dá 90 centímetros, 1 metro, não acho que hã? 1,34 m? Confere. Não tem o menor sentido você, como técnico, capaz, mandar um projeto para escavar no chão, coisa com menos de 5 centímetros. Arredonda tudo para 5 centímetros. O mestre de obra vai rir na sua cara se você fizer isso. Portanto, esse tubulão, se for escavado mecanicamente, talvez de 10 em 10, porque nem existe hélice ou trado de 1,34 m, vai ter de 1,35 centímetros ou metros. Pronto. Ficou alguma dúvida aqui? É só fazer isso 80 vezes. Primeira parte do projeto está pronta, que é desenhar o fuste. Para completar, só falta desenhar a base. Alguma dúvida? Não. Então, eu já autorizo escavar até um terreno com SPT, pelo menos 20, 30 golpes. Antes disso, é possível, mas tome muito cuidado e abaixe muita pressão, porque você pode ter, use um coeficiente de segurança alto, você pode ter um problema sério a longo prazo. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Fórmula fundamental da física, que liga a força, a área e a pressão. Não sei nem de quem que é essa fórmula, eu acho que não é nenhuma das leis de Newton. Não, é antes dele. Se bem que naquela época, não chega a Matusalém, não. A noção de pressão naquela época devia ser 1600, 700, eles usavam densidade, como se fosse um líquido pesado. Daí há uma discussão séria entre o Newton e o Hooke, por causa disso, mas o Hooke ganhou aquela da lei de Hooke. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Agora nós vamos iniciar então o cálculo da base. Baseado na mesma lei física, alguém pode me dizer o que eu quero da base? Eu quero o diâmetro, a altura e o rodapé. Nenhuma base pode ser pontiaguda, porque o concreto não chega lá. Então eu tenho que ter um rodapézinho de 10, 20 centímetros. Também não vão ser fiscais imaturos, lembra?
que eu disse logo no começo, na engenharia, o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos não fecha com o quadrado da hipotenusa. Então, se um dia você for perito ou juiz, saiba que uma coisa é quadro negro, outra é obra. Então, maneira, ou seja, procura de uma certa forma, sem ser parcial, proteger o engenheiro, porque você sabe que lá as coisas não fecham direitinho. Portanto, não vai exigir um rodapézinho de 20 centímetros na vertical. Não faz diferença, é só para o concreto chegar lá. Tá? Evite de estar embargando obra, atrasando obra, porque o rodapézinho, que é um calcanhar, toda a base tem que ter. Se não tiver, sim, é ruim. Mas tem que estar cheio de concreto, isso chama calcanhar rodapé, que vai de 10 a 30 centímetros, ou em qualquer situação 20, tá bom. Mas isso não precisa ficar com 20, pode ficar tortinho para cá, não tem problema. O problema é que o concreto tem que chegar lá, e concreto de base não é vibrada nem compactada. Tá? Eu preciso só de 5 MPa. Quando a base é muito grande, igual essa sala aqui, depois que você encher um pouco de concreto, desce uns 2 homens com máscara, porque tem vapor de cimento, e espalha na enxada para ter certeza que está chegando nos cantos. Isso para um slump 6, concreto não bombeado. Um slump 6 enche perfeitamente a base. Bombeado, então, melhor ainda. Observação profissional importante, número 13. Lá nas 3 primeiras páginas do curso. O melhor slump para fundações, qualquer que seja, o melhor slump para qualquer tipo de fundações é 12. 12 mais ou menos 2. Quando o concreto é bombeado, vai ser 20, que é uma pena. Quando é caminhãozinho, betoneira, pode usar o slump 6, mas se endurecer muito, pode ficar falha embaixo ou no fuste. É raríssimo isso acontecer. Eu acho que eu já examinei perto de 400 obras de fundações e reforcei um monte. Só 4 tinha problema no fuste, falta de concreto é aqui. Eu acho que, quando aumenta a água no concreto, o que acontece? Baixa ou aumenta a resistência? Baixa, né? Baixa. O que o fiscal imaturo, não foi nosso aluno nem daqui dessa faculdade, falou, olha, resistência ao concreto está ruim. Tira a água. Você vai tirando a água, o concreto vai ficando muito melhor. Só que não encheu o fuste, nem a base. Então, gerou um problema. Mas isso só aconteceu, estaca torta, não sei o que lá, em 4 das 400. O problema todo é solo. É o próximo item do curso. Resistência de base. Cálculo da base. Então, melhor slump é esse. Porque eu prefiro um concreto mais fraco, mas totalmente cheio. Porque as fundações às vezes desbarrancam, a hélice contínua tem um sobreconsumo de 10%, 20%, isso é bom, porque não fica folga. Um concreto duro não enche. E se eu perder o contato de solo com o concreto, eu perco a área. Se eu perco a área, eu perco resistência. Né? Então vamos lá. Dois são os fatores que derrubam as obras com tubulões, que é raro. Excesso ou pressão mal calculada na base, chamada taxa do terreno. É a pressão que eu coloco lá. Tá? Que pressão é essa? É aquela que não vai produzir recalque maior do que a estrutura suporta, porque a estrutura suporta um pouquinho, e nem vai romper. Ela nem vai entrar no chão. Tá? Chama
taxa do terreno ou capacidade de carga admissível. O fuste eu já calculei, uma moleza. No projeto, por gentileza, engrosse o traço do fuste. Esse projeto do curso é todo feito à mão. Vetado o projeto feito em AutoCAD. Agora, eu executei o fuste até um terreno bom, que nós vamos ver depois, e vou autorizar, aumentar ou preparar a base. A base a gente não afunda. Eu faço o fuste, executo o fuste até a profundidade prevista no projeto, que nós vamos aprender aqui qual é, o principal delas é terreno bom, e não aprofundo, falar ok, pode fazer a base é alargada, a base não é aprofundada. Se possível, 1 metro dentro do terreno duro. Pelo menos 1 metro. Então, eu não vou fazer a base daqui para baixo, porque eu desci aqui, examinei o terreno. Esse é o terreno bom. Só se quando alargar, se notar algumas cáries ou lente de solo amolecido. Lembra que naquelas primeiras aulas, eu recomendei muito fortemente a execução de um poço de visita ou pesquisa próximo da sondagem. Por exemplo, se eu tiver uma obra com uma área de 800 metros quadrados em planta, eu vou precisar de 5 furos de sondagem. O melhor e o recomendável é dividir a obra em zonas ou áreas geológicas semelhantes. Então, eu pego a obra, se possível, eu junto 2, 3 furos, desde que tenha o mesmo solo. Se não tiver, eu vou calcular para cada região geológica ou área de influência. E a área de influência mais democrática que existe é a bissetriz e a mediatriz. Então, eu traço a mediatriz aqui, olha. Mediatriz entre esses 2 furos. Mediatriz entre essa reta. Então, eu vou... eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu vou falar sobre sondagens. Até 200 metros quadrados em planta, 2 furos. A cada 200 a mais 1 furo. De 200 a 400, 3. De 400 a 600, 4. Aí, daí para frente, você pode ir de 400 em 400 metros. De 400 ou de 600 a 1.000, 5. De 1.000 a 1.400, 6, aí depois vai raliando. Depende da obra. Áreas populares, você pode fazer menos furo. Depende do perfil. Se por acaso, tanto é que é bom numerar, não sei se o professor lá falou nisso, mas eu vou voltar a falar, os furos de número 1, 2, 3, próximo. 4, 5. Não faz 1, 2, não, porque a gente vai vendo o solo próximo um do outro. Mas vamos supor que fosse 5 zonas geológicas diferentes. Portanto, a profundidade vai ser diferente. Anote outra observação profissional. As fundações de uma edificação devem estar apoiadas
na mesma camada de solo. E nunca na mesma profundidade. Ponto. O solo lá embaixo ele pode ondular, geologicamente pode variar. O perfil pode ser um perfil errático e não simples. E nunca na mesma profundidade. Não é proibido, é só uma mancada técnica muito grande. Ponto. Um projeto que obriga, um projeto onde se obrigue as fundações a ficarem na mesma profundidade, um projeto onde se obrigue que as fundações fiquem na mesma profundidade, é um projeto burro e perigoso. É de gente totalmente sem experiência. É um projeto burro e perigoso. Cuidado. Porque raramente, muito raramente, o solo é igual na mesma profundidade. Sempre varia. Às vezes, quando é rocha dobrada, tem tubulões ou estaca com 4 metros aqui, a 10 metros ela com 20 metros de profundidade. Se ficar no mesmo solo, na mesma profundidade, você vai derrubar a obra rapidinho. Independente do tipo de fundação, A gente não mistura muito tipo de fundação na mesma obra. Em último caso é importante, mas trabalhe com segurança, porque os recalques são diferentes. esse cuidado é só com tubulões Não, ou com qualquer tipo? sapata, estaca hélice, tudo, pré-moldada. A pré-moldada, quando você tem um bloco com muita estaca, as últimas ficam mais curtas, porque o solo fica muito compacto, ela não entra. É normal. Pois não. Isso se dá em função da sondagem, correto? Com a sondagem é que você traça o perfil. Nesse prédio foram feitos 5. Aí você olha, a camada boa está variando de 12 aqui com 18 metros. Aí a nossa recomendação, antes de começar a obra em tubulões, tem o furo de sondagem número 1, 2. Pega ele na mão, leia. Vai lá dentro do tubulão e checa a sondagem. Terreno bom está aqui. Não sei se o professor falou, mas eu vou dizer que a sondagem tem que ter uma tal cota da boca do furo, ligada a um poste, a um meio-fio, ou uma obra vizinha, mas a obra não pode estar recalcando nem em árvore, porque ela cresce. Daqui 6 meses tinha um aterro. Então o terreno bom estava a 20 metros. Aí tem um aterro na obra, vai começar a escavar um subsolo. Aqueles 20 metros passa para 15. Gera um susto muito agradável, né? Puxa, eu estava esperando 20 e encontrei, mas é porque a sondagem tinha que ter a boca, cota da boca do furo. Ora, se a sondagem em relação ao meio-fio estava a 1 metro de profundidade, depois você escavou um subsolo, ainda tinha um aterrinho em cima, vai ser menos 5 metros. Então, em vez de 20, 15. Ora, o pior pode acontecer depois. Né? Você faz a sondagem, acusa terreno bom a 10 metros, só que por um motivo qualquer com aterro, ou para nivelar o solo, você colocou 3 metros de aterro. Então aquele bom que era 15, agora tem que ser 18. Em obras que costuma ter muito aterro, porque
a topografia é inclinada, se o engenheiro geotécnico cometeu a mancada de colocar todos os tubulões na mesma profundidade, e essa obra aqui, olha, ele fez um aterro para não ficar com pilotismo muito alto, então os tubulões aqui, ó, em profundidade diferente. Pode olhar a junta de dilatação desse prédio que ele está aberto para a zona de aterro. Certamente, o engenheiro fez as fundações na mesma profundidade, esqueceu que no aterro ele tinha que estar mais profundo. Tá bom? Isso é muito comum, cuidado com isso. Então, um projeto que fala, ó, todo mundo com 6 metros, cuidado que ele é perigoso. Agora, um projeto de fundações, ponto. Continua. Um projeto de fundações que não tem profundidade é chute. Como é que você projeta a fundação sem dizer qual é a profundidade? Via de regra é porque nem foi feita a sondagem, que é um crime. Por quê? Os CREAs e as administrações e as prefeituras exigem projeto de fundação, não exige sondagem. Então, para correr com alvará, se chuta um projeto sem sondagem, não põe a profundidade. E para fazer a sondagem, depois o seu cliente chia. Poxa, vai ter que fazer sondagem. Então, um projeto de fundações que não diz qual a profundidade, até o solo que você deve encontrar, é no máximo um anteprojeto. Se aprova. Lembram-se, os CREAs e tal, nem abrem o seu projeto, eles não querem nem saber. Quer saber que está lá o nome do Maurício, RT, Maurício e tal. Porque se cair, e o amigo também, que te ajudava a não fazer nada. Muito bem. Se der problema, você está com a razão, mas vai preso assim mesmo. Porque pode ter uma variação. Você está com o prédio seu aqui e do vizinho. O vizinho tinha terreno bom nessa profundidade. Se você tiver 4 vizinhos, desde que o prédio seja de 5 por 5, é possível. Mas, olha, não tem sustentação jurídica. A menos que se conheça a região muito bem. Por exemplo, na Asa Sul, é absolutamente tranquilo. Tudo igual. Terreno cada vez melhor. A Asa Norte é um perigo. Daqui para ali, muda 5, 6 metros. Águas Claras é um terror. Estaca de 20 metros, radier de 2. Cuidado. É possível. Mas se te der problemas, você fica difícil. Eu sou perito vivo ajudando os engenheiros. Minha meta principal é salvar o menor, que é o engenheiro. Mas toma cuidado. Pois não. É igual a cabeça de quê? O nosso aluno aqui está recomendando a observação profissional número 13, que é o número da sorte. Que solo é igual a cabeça... O pessoal de obra que fala isso. E que nível? É servente, mestre de obra, encarregado? Pessoal mais antigo. Diz que se solo é igual a cabeça de mulher. Ninguém... É imprevisível. O dado de entrada é uma coisa, a saída é totalmente diferente. Não é tão assim, não. Tá bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Não, mas vamos localizar agora. Minutinho só. Me dê o número da página e da tabela. Página 6.71. Tabela 6.551. No livro, não. No livro não está dividido, então você tem que dividir tudo por 2. Capa P e capa L.
Quem que não tinha entendido? Quem não viu na tabela? Me dá agora você. Qual é seu nome? Natália. Segunda camada. Com silt muito pouco argiloso, acho. É o 19 KP. 0,57. Conseguiu ver aí como é que é o nome dela? Marlene, não? Elane, conseguiu ver? Pronto, para o terceiro solo, qual é o KP e o KL? Terceiro solo é um silt M que vem do sueco mó. 5, nem muito nem pouco, medianamente. Arenoso de sand. Deixa ela. 27,5 e 0,6. Pronto. Agora eu vou começar a calcular a resistência lateral dessa estaca a cada camada. Nós vamos ter que ajustar o método. No meu método, eu desprezo o primeiro método. Então eu vou ter que fazer um ajuste nos parâmetros. No meu método, eu desprezo o primeiro método exatamente por causa daquilo. Escavação do vizinho, aterro, entulho, bloco, etc. Então, próximo passo. Step 4, cálculo da resistência lateral. Então eu vou esperar um minuto, está muito rápido, né? Tem gente atrasada aí. Step 4. Cálculo da das resistências laterais. Vou calcular a resistência lateral admissível e vou calcular também a resistência lateral, o somatório dela. Como eu disse, pode-se achar a média do SPT, fazer um solo médio e achar inteira. Não é bom. Aqui eu vou tateando a estaca de metro em metro. Enquanto o pessoal que está um pouco atrás chega lá, alguma dúvida? Vocês não imaginam o quanto esses métodos simplificaram nossa vida. Antigamente era uma confusão. Só a fórmula enche esse quadro negro aí. Só a fórmula. Pois não. Com certeza. 320 toneladas em cima de um SPT 8, 12, em que solo? Numa areia argilosa, um silt, dentro de 3, 4 anos a obra já estava rachando já. Então você tem que justificar para o seu cliente. Apesar de que as teorias indicam que poderia ficar um solo mais fraco, lembra-se que o cálculo é para romper a estaca, romper o solo. Quando eu digo que essa estaca tem que ir para 280 toneladas, na realidade, eu estou calculando com coeficiente de segurança 2. 560 para ela romper. Ela pode não romper numa camada mais fraca, mas vai recalcar. E o recalque ainda é motivo de muita pesquisa. Por isso, a mecânica de solos é fantástica, tem tudo para fazer. Ninguém descobriu uma fórmula semi-empírica para cálculo de recalque com certa precisão. Por isso, uma pitada de bom senso é fundamental, não se faz isso daí. Nós estamos calculando para romper e dividir 1 por 2, para recalque
que seria o ideal? Eu acho que dentro de 10, 15 anos, agora já calculamos para recalcar. Porque o que o prédio sente? Recalque. Antes de romper. Ruptura é zebra. Então vamos lá. Na primeira camada, a fórmula da resistência lateral vai ser já admissível, porque eu já dividi por 2. Na primeira camadinha, vai ser KL da primeira camada, 0,75. Vezes o SPT 8, dividido pelo fator de escala que eu já tinha calculado, acho que 3 ou 3,8. Vezes área lateral, que eu já tinha calculado. Elaine, qual era a lateral na primeira camada? Qual era a da estaca? Já calculada. Elaine. 2,72 vezes 2 vezes 4. Por que não é 5? Porque no meu método eu vou jogar fora esse primeiro metrinho. Deram 17,81 toneladas. Nós vamos levar 2 casas decimais até o fim. Então, alguma dúvida aqui? Pois é. A área lateral é πd vezes geratriz, ou seja, comprimento. Só que aqui eu jogo o movimento fora. Pois não? Qual é o problema da fórmula? É KL vezes SPT vezes área lateral, que faltou aqui, olha. Para quem não acompanhou, segunda camada, pois não? Sim, no meu método eu já simplifiquei bastante. Segunda camada. Todo mundo já chegou aqui? Segunda camada. Então, segunda camada. Elaine, me dita.